Quando Sofia entregou o seu almoço à idosa abandonada na rua movimentada de Lisboa, o seu coração encheu-se de uma compaixão inesperada. Mas na manhã seguinte, a mulher que apareceu ao lado da senhora idosa segurando-lhe o braço com carinho era Clara, a sua amante secreta há 2 anos, e o abraço apertado que trocaram diante dos olhos curiosos dos vizinhos fez todo o bairro suster a respiração como se um segredo proibido tivesse sido exposto ao sol da manhã. Sofia sentiu o sangue gelar nas veias. Dona Rosa, a idosa que ela havia ajudado na véspera com um simples sanduíche e uma garrafa de água, agora estava ali apoiada em Clara, e o olhar que as duas trocaram não era apenas de gratidão, era de algo muito mais profundo, algo que Sofia conhecia bem demais. Os vizinhos da Rua das Flores começaram a murmurar. A senhora do 3º andar parou com a vassoura na mão, o padeiro do outro lado da rua deixou cair o pão que segurava e até o carteiro abrandou a bicicleta. Sofia sabia que aquele momento mudaria tudo. Clara olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas contidas e sussurrou: obrigada por cuidares dela, Sofia, ela é a minha mãe. A palavra mãe caiu como uma bomba. Sofia nunca soubera que Dona Rosa era a mãe de Clara, a mesma mãe que tinha sido expulsa de casa pelo marido conservador porque defendera a filha quando esta se recusara a casar com um homem e assumira publicamente a sua orientação há 5 anos. Agora ali estava Dona Rosa, frágil, magra, vestida com roupas sujas depois de semanas na rua, e Clara, a mulher que Sofia amava em segredo desde que se conheceram numa exposição de arte no Chiado, tinha vindo buscá-la. O beijo rápido que Clara deu na testa da mãe foi inocente, mas o olhar que lançou a Sofia depois não. Os vizinhos viram tudo. Sofia sentiu o pânico subir pela garganta. Ela vivia sozinha num pequeno apartamento no 2º andar, fingindo ser a filha perfeita que a mãe viúva esperava que arranjasse um bom rapaz católico como o primo Miguel. A família de Sofia era conhecida no bairro pela devoção à igreja de São Vicente e pela rigidez dos valores. Se soubessem que ela e Clara se encontravam às escondidas em hotéis fora da cidade ou no pequeno estúdio de Clara em Alfama, o escândalo seria imediato. Clara pegou no braço da mãe e olhou para Sofia com urgência. Podemos levá-la para a tua casa só por hoje? Ela não tem mais ninguém. Sofia hesitou apenas um segundo, mas o segundo foi suficiente para que a senhora do 3º andar já estivesse a telefonar para alguém. Sim, claro, respondeu ela com a voz trêmula, e as 3 subiram às escadas estreitas do prédio antigo. Dentro do apartamento o ar parecia mais pesado. Dona Rosa sentou-se no sofá velho com um suspiro de alívio e Clara abraçou Sofia com forças escondidas por um instante na cozinha. Eu não sabia que eras tu quem a ajudou ontem, murmurou Clara contra o seu ombro. O destino é cruel às vezes. Sofia sentiu o calor do corpo de Clara, o cheiro familiar do perfume dela e por um momento o medo deu lugar ao amor. Mas o medo voltou depressa. Os vizinhos viram-nos, Clara. Vão falar. A minha mãe vai saber. Clara afastou-se um pouco, os olhos escuros cheios de determinação. Então talvez seja hora de pararmos de nos esconder, Sofia. Eu já perdi a minha família por isto. Não quero perder-te também. As palavras ficaram a pairar no ar como uma ameaça e uma promessa ao mesmo tempo. Sofia preparou um chá para Dona Rosa enquanto Clara contava baixinho como a mãe tinha sido posta na rua pelo pai dela depois de uma discussão violenta sobre pecado e vergonha da família. Dona Rosa ouvia em silêncio, os olhos fixos na chávena. Eu só queria que a minha filha fosse feliz, disse ela por fim com a voz rouca. Não pedi mais nada ao mundo. Sofia sentiu um nó na garganta. Ela própria vivia com o mesmo medo todos os dias, o medo de desiludir a mãe viúva que criara sozinha depois da morte do pai, o medo de perder o emprego na pequena livraria do bairro onde o patrão era amigo da família, o medo de ser olhada como a rapariga que escolheu o caminho errado. Agora tudo isso estava prestes a desabar porque um simples gesto de bondade tinha trazido Clara e Dona Rosa para o centro da sua vida. O telefone de Sofia vibrou. Uma mensagem da mãe. Onde estás, filha? A tia Luísa disse que te viu com 2 mulheres estranhas no prédio. Vem jantar hoje, precisamos de falar. Sofia empalideceu. Clara viu o ecrã e apertou-lhe a mão. Vamos enfrentar isto juntas. Mas Sofia sabia que juntas significava escolher. Escolher entre o amor e a família, entre a verdade e a mentira, entre a vida que sempre conhecera e a vida que desejava em segredo. O dia passou numa tensão silenciosa.
Dona Rosa dormitou no sofá. Clara e Sofia trocaram olhares carregados de tudo o que não podiam dizer em voz alta. À noite, quando a mãe de Sofia bateu à porta com o primo Miguel ao lado, o bairro inteiro parecia estar à espera do espetáculo. Sofia abriu a porta e o mundo desabou. A mãe de Sofia entrou como um furacão, os olhos varrendo o apartamento pequeno e parando em Clara e Dona Rosa. Quem são estas mulheres? Sofia perguntou com a voz cortante que a filha conhecia demasiado bem. Clara levantou-se devagar, mantendo a dignidade. Sou Clara Silva e esta é a minha mãe Rosa. A sua filha ajudou-nos ontem e hoje. A mãe de Sofia cruzou os braços, o crucifixo de ouro brilhando no peito. Ajudou? E por isso trazem para cá esta situação? O bairro inteiro já está a falar. Sofia. A tia Luísa telefonou-me 3 vezes. Miguel, o primo alto e bem parecido que a família sempre empurrara para Sofia, ficou em silêncio, mas o seu olhar era de julgamento puro. Sofia sentiu as pernas fraquejarem. Mãe, por favor, senta-te, vamos explicar. Mas explicar o quê? Que Clara era a mulher que ela amava há 2 anos, que se encontravam escondidas, que o beijo que os vizinhos viram não era casual? Dona Rosa falou então com uma calma surpreendente. Eu fui posta na rua pela minha própria família porque defendi a minha filha. Não quero que a sua filha passe pelo mesmo. A mãe de Sofia riu-se uma risada seca e amarga. Defender? Chama a isso defender? Pecado é pecado, senhora. E a minha filha não vai cair nesse erro. Clara deu um passo à frente, os olhos flamejantes. O erro é obrigar alguém a viver uma mentira a vida toda. Sofia merece ser feliz. A tensão no ar era palpável. Sofia sentiu o coração bater descontrolado. Ela via a mãe a tremer de raiva, via Miguel a desviar o olhar, via Dona Rosa a baixar a cabeça cansada. Sofia, vem comigo agora, ordenou a mãe. Vamos para casa e esquecemos isto. Mas Sofia não se mexeu. Pela primeira vez na vida ficou parada entre 2 forças opostas. Clara olhou para ela com súplica silenciosa. Fica comigo. A escolha pairava no ar. Sofia respirou fundo e disse as palavras que nunca pensara dizer em voz alta. Mãe, eu não vou. Clara e a mãe dela ficam aqui comigo esta noite. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A mãe de Sofia recuou como se tivesse levado uma bufetada. Tu estás a escolher isto? Esta vida contra a tua família? Miguel interveio então com voz baixa. Prima, pensa bem. A igreja, o bairro, a tua mãe, tudo isso. Sofia sentiu lágrimas a subirem, mas não as deixou cair. Eu já pensei, Miguel. Há 2 anos que penso. A mãe saiu batendo a porta com força e Miguel seguiu-a. O apartamento ficou em silêncio, exceto pelo choro baixo de Dona Rosa. Clara abraçou Sofia com força. Tu escolheste-me. Mas Sofia sabia que a escolha tinha um preço. No dia seguinte, a livraria onde trabalhava telefonou. O patrão, amigo da família, disse que por enquanto era melhor ela ficar em casa. O telefone não parava de tocar, mensagens de primos, tias, amigos de infância, todos a questionarem o que se passa no teu prédio, Sofia. Clara saiu para comprar comida e voltou com um rosto pálido. Os vizinhos estão a olhar-me como se eu fosse o diabo. Dona Rosa piorou à tarde, a febre subiu e Clara entrou em pânico. Ela precisa de um médico, mas não temos dinheiro e eu não posso levá-la ao hospital sem documentos atualizados. Sofia tomou a decisão. Usou as suas poupanças para chamar um médico particular que veio discretamente. O diagnóstico foi pneumonia ligeira, mas precisava de repouso e medicação. Enquanto o médico saía, Sofia ouviu murmurar para Clara: cuide bem da sua companheira, também ela parece exausta. Companheira. A palavra ficou a ecoar. À noite, quando Dona Rosa dormia, Clara e Sofia sentaram-se na varanda pequena a olhar as luzes de Lisboa. Eu nunca quis que isto acontecesse assim, disse Clara baixinho. Mas agora que aconteceu, não me arrependo. Sofia encostou a cabeça no ombro dela. Eu também não. Mas tenho medo do que vem a seguir. O medo era real.
No dia seguinte a mãe de Sofia apareceu novamente, desta vez sozinha e com uma Bíblia na mão. Eu rezei a noite toda, filha. Deus pode perdoar se tu voltares ao caminho certo. Sofia sentiu o coração partir-se. Mãe, o caminho certo para mim é este. A discussão durou horas, lágrimas, gritos, acusações. A mãe falou de vergonha da família, de pecado eterno, de como o pai morto se sentiria traído. Sofia respondeu com a verdade que guardara tanto tempo: o amor por Clara, a felicidade que sentia quando estavam juntas, o vazio que sentira sempre ao fingir ser outra pessoa. Dona Rosa acordou no meio da discussão e disse apenas: deixa a rapariga viver, mãe. A mãe de Sofia saiu chorando, mas não sem antes dizer: se ficares com elas nunca mais entras na minha casa. A porta fechou-se e Sofia desabou nos braços de Clara. A escolha estava feita, mas o preço começava a ser pago. Os dias seguintes foram um turbilhão de confrontos e pequenas traições. O primo Miguel apareceu uma tarde sozinho, fingindo preocupação, mas Sofia percebeu logo que era espião da família. A tia está destroçada, prima. Ela chora todas as noites. E o padre da nossa igreja perguntou por ti. Clara ouvia da cozinha sem dizer nada, mas Sofia via tensão nos seus ombros. Miguel, eu não vou mudar, respondeu ela com firmeza. Então vais perder tudo, disse ele antes de sair. E perdeu mesmo. A tia Luísa, que era a melhor amiga da mãe, espalhou a história pelo bairro inteiro. De repente Sofia deixou de ser convidada para os almoços de domingo. O padeiro parou de a cumprimentar, o carteiro entregava o correio sem olhar nos olhos. Até a senhora do terceiro andar, que sempre fora simpática, agora fechava a janela quando a via passar. Clara tentava animá-la. Eles vão habituar-se, Sofia. O tempo cura. Mas o tempo trazia mais problemas. Dona Rosa melhorava devagar, mas precisava de remédios caros e Clara não tinha emprego fixo como artista freelance. Sofia decidiu voltar à livraria, pedir para regressar. O patrão recebeu-a com um sorriso forçado. Sofia, eu gosto de ti, mas a tua família, o bairro, as pessoas estão a boicotar a loja por tua causa. Ela saiu de lá com o coração pesado e sem salário. Nessa noite Clara e Sofia discutiram pela primeira vez. Eu não quero ser um peso para ti, disse Clara com lágrimas. Se for melhor eu levo a minha mãe e vamos embora. Sofia segurou-lhe o rosto. Não. Eu escolhi isto. Escolhi-nos. Mas a escolha custava caro. A mãe de Sofia enviou uma carta formal pelo correio a cortar o apoio financeiro que dava todos os meses para ajudar com a renda. Sofia leu-a em silêncio e depois queimou-a na pia da cozinha. Clara abraçou-a por trás. Vamos conseguir juntas. No dia seguinte surgiu uma nova traição. Uma antiga colega da escola de Sofia postou nas redes sociais uma foto antiga das duas juntas num evento e escreveu: algumas pessoas mudam, outras revelam quem realmente são. O post viralizou no grupo do WhatsApp do bairro. Sofia sentiu-se exposta nua perante todos. Clara encontrou-a a chorar no quarto. Eles não te merecem, Sofia. Mas o pior ainda estava para vir. Dona Rosa teve uma recaída e o médico disse que precisava de internamento. O hospital público tinha lista de espera de semanas. Clara, desesperada, sugeriu vender o seu pequeno estúdio em Alfama. Sofia recusou. Vamos pedir ajuda à minha tia, que ainda não cortou completamente o contacto. A tia recusou-se a atender o telefone. Nessa noite Sofia olhou para Clara e para Dona Rosa dormir e sentiu o peso de todas as decisões. Tinha traído a mãe, a família, as expectativas de toda uma vida. Mas tinha ganhado o amor verdadeiro e a dignidade. O conflito interno consumia-a. Seria egoísta escolher o amor? Seria covarde voltar atrás? As perguntas não paravam. Clara acordou e viu o seu rosto. O que se passa? Sofia contou-lhe tudo, o medo, a culpa, a raiva. Clara ouviu em silêncio e depois disse: eu passei por isto há 5 anos, Sofia. Perdi a casa, a herança, a relação com o pai. Mas ganhei a liberdade de ser quem sou. Tu também vais ganhar. As palavras deram força.
No dia seguinte, Sofia decidiu enfrentar o bairro. Saiu de mão dada com Clara para comprar pão. Os olhares eram como facas, mas ela não baixou a cabeça. Pela primeira vez sentiu-se livre. Mas a liberdade tinha um gosto amargo quando à noite recebia mensagens anónimas de ódio. Pecadora vergonha da família, Deus castiga. Clara apagava-as uma a uma. Não deixes que te destruam. Dona Rosa observava tudo e um dia disse baixinho: vocês duas são mais fortes do que eu fui. Não desistam. As palavras da idosa foram o empurrão que Sofia precisava. Começou a procurar emprego noutras zonas de Lisboa longe do bairro. Clara apresentou o seu trabalho artístico uma galeria pequena e conseguiu uma exposição. A vida começava a reorganizar-se aos poucos, mas o conflito com a família ainda ardia. A exposição de Clara foi o primeiro raio de luz em semanas. A pequena galeria em Alfama encheu-se de gente desconhecida que aplaudia as pinturas cheias de cores vivas e figuras femininas entrelaçadas. Sofia estava lá orgulhosa ao lado de Clara, mas o coração ainda doía. Dona Rosa tinha insistido em vir apesar da fraqueza e sentou-se numa cadeira no canto sorrindo pela primeira vez em muito tempo. A minha filha talentosa, murmurou para Sofia. E tu também és. Depois da exposição vieram os problemas novamente. A mãe de Sofia soube da galeria através de uma tia e apareceu lá no final com o padre da igreja. Isto é o que tu escolheste, filha? Arte do demónio? O padre falou de pecado de redenção de volta ao seio da igreja. Sofia sentiu-se pequena novamente. Clara interveio com calma: padre, o amor não é pecado. O ódio, sim. O confronto foi público e as pessoas da galeria começaram a sussurrar. Sofia saiu dali a chorar nos braços de Clara. Eu não aguento mais estes ataques constantes. Clara beijou-lhe a testa. Então vamos mudar de bairro. Vamos começar de novo. A ideia parecia libertadora, mas significava deixar para trás tudo o que Sofia conhecera. A mãe enviou uma última mensagem: se saíres do bairro nunca mais te vejo. Sofia leu-a e apagou. A decisão foi tomada. Encontraram um pequeno apartamento em Belém, longe o suficiente para respirar. A mudança foi dolorosa. Caixas, memórias, lágrimas. Dona Rosa observava tudo em silêncio, mas apoiava. Eu segui a minha filha quando ela precisou. Agora sigo-vos também. No novo bairro ninguém as conhecia. Por um momento parecia que a paz tinha chegado. Sofia arranjou emprego numa livraria maior e Clara continuou com a arte. Mas a paz era ilusória. Uma noite o primo Miguel apareceu à porta. A tia está doente, Sofia. Câncer? Ela pergunta por ti todos os dias. O golpe foi fundo. Sofia sentiu o mundo rodar. Clara segurou-lhe a mão. Vai vê-la. Eu fico com a minha mãe. Sofia foi. A mãe estava na cama pálida e frágil. Filha, volta para casa. Deixa essa vida. Deus ainda te perdoa. Sofia chorou ao lado da cama. Mãe, eu amo a Clara. Isso não muda. A mãe virou o rosto. Então escolheste a morte da tua mãe. As palavras doeram mais do que qualquer insulto anterior. Sofia saiu dali destroçada. Clara esperava-a em casa com um abraço silencioso. Eu não sei se consigo viver com esta culpa, confessou Sofia. Ela está a morrer e eu sou a causa. Clara não respondeu logo. Deixou que Sofia chorasse e depois disse: tu não és a causa. A doença é. A escolha dela de não te aceitar é. As semanas passaram. A mãe piorava e enviava mensagens através de Miguel: volta e eu perdoo tudo. Sofia resistia, mas o conflito interno crescia. Um dia Clara encontrou a olhar fotos antigas da família. Se eu voltar atrás, perco-te. Clara abraçou-a: eu nunca te obrigaria a escolher. Mas se voltares, eu vou esperar que voltes para mim. A generosidade de Clara partiu-lhe o coração ainda mais.
Dona Rosa piorou também e precisou de hospital. As duas mulheres passaram noites na sala de espera do hospital, partilhando café frio e mãos entrelaçadas. Ali no meio do sofrimento, Sofia percebeu que o amor não era só felicidade, era também resistência. Quando Dona Rosa recebeu alta, Sofia tomou uma decisão. Vamos levar a tua mãe para viver connosco permanentemente. Clara chorou de gratidão. A vida estabilizava aos poucos, mas o preço continuava a ser pago. A mãe de Sofia entrou em coma e Miguel telefonou. Ela pergunta por ti no delírio. Sofia foi ao hospital sozinha. A mãe abriu os olhos por um instante. Filha, perdoa-me. Sofia segurou-lhe a mão. Eu perdoo, mãe. Mas não vou mudar. A mãe fechou os olhos e não voltou a acordar nessa noite. A morte chegou 2 dias depois. O funeral foi um campo minado. A família toda lá. Olhares acusadores, sussurros. Sofia compareceu com Clara ao lado. Quando o caixão desceu, Sofia sentiu o último laço romper-se. Clara apertou-lhe a mão com força. Agora começa a tua vida verdadeira. A morte da mãe deixou um vazio enorme, mas também uma estranha liberdade. Sofia chorou durante semanas, mas Clara estava sempre lá com paciência e amor. Dona Rosa recuperava e começava a ajudar na cozinha do novo apartamento, contando histórias antigas de quando era jovem e sonhava ser pintora. Eu nunca pude escolher, dizia ela. Vocês duas podem. Sofia ouvia e sentia que algo dentro dela despertava. Procurou terapia para lidar com a culpa e o luto. A terapeuta, uma mulher compreensiva, ajudou-a a ver que o amor não era traição à mãe, mas sim fidelidade a si própria. Clara expôs mais quadros e começou a vender. O dinheiro chegou devagar, mas chegou. Um dia Clara chegou a casa com um sorriso misterioso. Tenho uma surpresa. Levou Sofia e Dona Rosa até uma pequena casa antiga em Cascais, com vista para o mar. Comprei-a com o dinheiro das vendas e das tuas poupanças. Podemos começar aqui. Sofia ficou sem palavras. A casa era modesta, mas cheia de luz e possibilidade. Mudaram-se num fim de semana ensolarado. O novo bairro era mais aberto. Alguns vizinhos sorriram quando as viram chegar de mão dada. Outros simplesmente não se importaram. Pela primeira vez, Sofia sentiu que podia respirar sem medo constante. Mas o passado não desapareceu completamente. Miguel apareceu uma vez. A família quer vender a casa da tia e precisa da tua assinatura. Sofia assinou sem hesitar. Já não é a minha casa. Miguel olhou para Clara e para Dona Rosa e pela primeira vez disse: talvez eu tenha julgado mal. Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi um começo. Sofia começou a voluntariar numa associação de apoio a famílias LGBT. Contava a sua história sem vergonha e via jovens como ela ganharem coragem. Clara pintava quadros cada vez mais ousados sobre amor entre mulheres e expunha-os com orgulho. Dona Rosa sentava-se no jardim da nova casa e dizia: eu vivo mais agora do que vivi em 50 anos. A vida ganhava ritmo. Mas um novo conflito surgiu. Clara recebeu uma carta do pai dela, o homem que expulsara Dona Rosa. Quero ver a minha filha e a minha neta. Clara hesitou. Depois de tudo o que ele fez? Sofia aconselhou: talvez seja hora de fechar esse ciclo também. O encontro foi tenso. O pai chegou com flores e arrependimento nos olhos. Eu errei, Clara. A igreja, a sociedade, eu segui o que me ensinaram. Clara ouviu em silêncio. Dona Rosa ficou em silêncio também, mas os olhos dela brilhavam. No final, Clara disse: eu perdoo, pai. Mas não vou voltar a ser quem não sou. O pai saiu com lágrimas e um convite para almoço de Natal. Sofia e Clara discutiram depois. Achaste que fiz bem? Perguntou Clara. Sim, respondeu Sofia. O perdão liberta-nos. A vida continuou. Sofia terminou a terapia e sentiu-se mais forte. Começou a escrever um blog anónimo sobre a sua jornada que ganhou leitores e mensagens de apoio.
Clara propôs casamento numa noite de verão na varanda com vista para o mar. Não é legal ainda em Portugal, mas podemos fazer uma cerimónia nossa. Sofia disse sim com lágrimas. A cerimónia foi simples, só elas, Dona Rosa e 2 amigos próximos. Trocaram alianças e promessas. Eu escolho-te todos os dias, disse Sofia. Clara respondeu, e eu escolho-te mesmo quando o mundo diz que não devo. Dona Rosa aplaudiu com as mãos fracas, mas cheias de alegria. O amor delas florescia. Mas o mundo exterior ainda testava. Um antigo colega de Sofia apareceu na livraria nova e disse: ouvi dizer que a tua mãe morreu por tua causa. Sofia respondeu com calma: a minha mãe morreu de doença. Eu morri e renasci por amor. O homem saiu sem resposta. Sofia sentiu que tinha vencido a última batalha interna. A vida na casa de Cascais tornou-se um refúgio de paz, mas também de crescimento constante. Sofia e Clara acordavam cedo para ver mar. Clara pintava enquanto Sofia escrevia no blog, que agora tinha milhares de leitores. Dona Rosa cuidava do pequeno jardim e contava histórias que faziam as duas rirem. Um dia Clara recebeu uma proposta de uma galeria grande em Lisboa para uma exposição individual. É o meu sonho, confessou ela. Mas tenho medo de voltar ao centro onde tudo começou. Sofia segurou-lhe as mãos. Vamos juntas. Já não somos as mesmas. A exposição foi um sucesso. Quadros enormes de mulheres apaixonadas, de mães abandonadas, de famílias reconstruídas. A crítica elogiou a coragem e a beleza. Sofia estava ao lado dela na inauguração de mão dada, sem esconder nada. Alguns rostos conhecidos do antigo bairro apareceram. A tia Luísa veio em silêncio e no final murmurou: a tua mãe teria orgulho de ver como lutaste. Sofia chorou abraçada à tia. O ciclo fechava-se devagar. Miguel apareceu também e trouxe a esposa nova. Queria pedir desculpa, prima. Demorei demasiado. Sofia aceitou o pedido. O importante é que estamos em paz agora. Dona Rosa assistiu a tudo da cadeira de rodas e disse no final: eu vivi para ver isto. Obrigada, meninas. Meses depois, Clara e Sofia oficializaram a união civil assim que a lei mudou em Portugal. A cerimónia foi na praia com Dona Rosa, Miguel, a tia Luísa e amigos novos. O sol brilhava e o mar testemunhava. Sofia olhou para Clara e sentiu que todo o sofrimento valera a pena. O conflito interno terminara. Ela escolhera o amor e o amor escolhera-a de volta. Mas a pergunta permanecia no ar para quem ouvisse a história. Será que o amor verdadeiro justifica todos os sacrifícios, a perda da família, o julgamento da sociedade e as noites de dúvida, ou existe um limite que ninguém deve ultrapassar?